A ti, Senhor, rendemos graças, porque o Senhor é muito bom. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Tu és santo, Pai, e o único digno de ser louvado, de ser adorado. E como é bom, Senhor, sacrificar o nosso sono, sacrificar aquilo que nos dá prazer, para poder louvá-lo, ler a tua palavra, entrar em intimidade contigo, Senhor. Que as suas misericórdias, Pai, continuem se renovando sobre as nossas vidas. Somos gratos pelo ar que respiramos, pela saúde que temos, pelo cuidado do Senhor nos pequenos detalhes. Nos ensina, Senhor, a tua palavra, nos ensina a sua lei, para que possamos viver uma vida de obediência, uma vida de gratidão. Dai-nos sabedoria, Senhor, para que não sejamos considerados como tolos. Nos ensina, Senhor, a caminhar os teus caminhos. Espírito Santo, venha nesta manhã ministrar aos nossos corações. Que a tua palavra venha entrar em nossos corações, em nossa mente, para que a gente possa entender quais são as consequências da desobediência e do pecado de um povo. Para que a gente possa aprender a ser obediente, Senhor, e não viver no pecado. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos erros. Obrigado, Senhor, por tudo. Seja com a nossa nação, seja com o nosso país, que as promessas que o Senhor fez através de seus profetas se cumpram para a honra e glória do teu santo nome. Traga paz a Israel, Senhor. Move o teu espírito naquele local para que aquele povo reconheça verdadeiramente o Messias, para que assim o Senhor volte. Para que o teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado. Ministre, Senhor, aos nossos corações. E que tudo, Senhor, seja para a glória do teu nome. Tudo isso aqui é para a honra do teu nome. Para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja glorificado. Porque a ti, Senhor, seja todo o reino, todo o poder e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então, a gente vai ler Juízes, capítulo 3. Povos pagãos no meio de Israel. Como a gente tinha visto, né, Josué conquistou boa parte da terra de Israel, mas Deus não permitiu que ele conquistasse tudo. Deus deixou para que o povo de Israel também conquistasse boa parte da terra. E a gente vai ver aqui também por que Deus fez isso, né? Então vamos lá, versículo 1. São essas as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, por Israel à prova. Olha que louco. Isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se daria ouvidos aos mandamentos que havia ordenado aos seus pais por meio de Moisés. Assim, os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos
fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram as suas filhas para si por mulher e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. Então Deus pôs o povo à prova e o povo reprovou, né, pelo jeito. Otiniel, versículo 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Aserá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã, Rissatim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã e Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, o mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra a qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Eude, outro juiz. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os Amalequitas foi e derrotou Israel, e eles se apoderaram da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tribo a Eglon, tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de quase meio metro, e, e cingiu debaixo da sua roupa do lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou ao ponto em que estava as imagens e esculturas ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. O rei disse: Cale-se. Então todos os que estavam com o rei saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, e onde ele estava sentado. Eude disse: Tenho uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o punhal do lado direito e o cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo e com a lâmina. E porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou dentro sobre ele. Eude saiu para um Eude saiu por uma portinhola, passou para a antessala, depois de fechar e trancar a porta atrás de si.
Quando ele tinha saído, vieram servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida, ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Esperaram até cansar. E como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram. E eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. Eude escapou enquanto eles se demoravam e, tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. Ele lhes disse: sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os moabitas. Eles seguiram Eude e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, mataram uns 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugada por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Sangar. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma agulhada de boi, e também aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Cara, eu acho muito interessante, né? Porque eu vejo Deus falando aqui, né, que ele simplesmente não deixou que todo o povo fosse conquistado na época de Josué para pôr o povo à prova. E mesmo colocando o povo à prova, o povo reprovou. E como esse começo aqui, cara, do 7, de Otiniel, dói. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus. Nossa. Eu fico pensando hoje, quantos se esqueceram do Senhor seu Deus? Quantos frequentam igrejas, frequentam templos, mas se esqueceram do Senhor seu Deus? Se esqueceram de Deus? Ou quantos, com a pandemia que a gente teve, se esqueceram de que um dia tiveram um Deus e hoje vivem uma vida como nos tempos de Ló e de Noé? Vamos viver todos os dias como se Deus não existisse, porque deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque a hora que Jesus voltar eu me arrependo e tá tudo bem. Mas a gente vê consequências, né? E como o livro de Juízes vai nos ensinar como o pecado e a desobediência do povo tem um preço. E eles não, e às vezes a gente não entende como esse preço é alto, como esse preço é alto. Otiniel, ele foi o primeiro juiz de Israel? Sim. A palavra-chave desse livro é desorganização, né? Ó, que legal. Otiniel estava aqui, ó. Que massa! Eu gosto Manassés, de ilustração. Cadê? Onde está? Não estou vendo. ó. Primeiro juiz, Ah, tá. É, primeiro juiz, aham. em Manassés. E aí a gente vai ter o segundo juiz já lá embaixo, entre Benjamim e Gade. Quem é? Não Quem dá para foi o saber? segundo juiz? Você está com a Bíblia aí aberta. Depois de Eude, Eude, tá. Ele colocou na sequência aqui, né? Tá. a gente tem ali Eude.
E aí a gente tem o terceiro juiz, que é Sagar. Sangar. Sangar, já lá em Simeão. Então você vê, aqui a distância até que não é tanta, mas que as coisas vão acontecendo em locais diferentes. Uhum. E Deus vai levantando. E é bem engraçado, porque, ó, eh, Otiniel estava aqui, Sagar estava aqui. E se eu não me engano, é Sagar que pega todos os povos de Efraim para ir contra eles. Aqui, ó, Gilgal. É onde estava o rei, não é? Que a gente Uhum. acabou de ler. Uhum. Então isso é bem interessante, que as coisas vão acontecendo bem espaçado, né. Agora a gente vai ler o outro, já vai ser lá em Naftali. Aqui começa o assunto principal do livro, né? Capítulo 3, que vai até o 16. Esse Sangar, ele é bem interessante, porque é muito pequenininho aqui a história, né. Uhum. Mas se ele feriu 600 filisteus com aguilhar de bois, Que significa é a que guilhada? é tipo um freio, assim, um gancho que Ah, puxa os bois, sabe. aham. Então significa que ele estava muito bravo. Costuma-se a gente tem uma ideia naquela época que os filisteus, eles ficavam na estrada cobrando tributos, Uhum. aquele povo que caminhava, que passava por lá. Então eles estavam usurpando do povo, né. Uhum. E aí, Sangar foi o cara que ficou revoltado. Lógico, a gente os historiadores não acreditam que ele matou 600 filisteus numa vez só, mas sim que ele foi fazendo emboscadas, 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 até ele matar todos esses 600 filisteus que ficavam ali na estrada cobrando pedágios, né, vamos colocar dessa forma, e então ele libertou Israel disso, desse tormento que era para eles não conseguir ir de uma cidade para outra. Vamos para o 4, Débora e Baraque. Quem quiser ler, Então, fica à vontade. próximo juízo, né? Próxima juíza. E Baraque, eu falei juiz. Vamos lá, Débora Baraque foi juiz. e Baraque. Aí eu falei, hoje mais os próximos, tá? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Císera, que morava em Harote Ragoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia durante os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, de Naphtali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: Vá e reúna os seus homens ao monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Císera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: Se você for comigo, irei. Mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Císara nas mãos de uma mulher.
E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali em Guedes. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com eles. Ora, Éber, o queneneu, tinha se afastado dos queneus dos filhos de Obo, Obabe, Obabe, sogro de Moisés, e havia armado suas tendas até o carvalho de Zaanim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele de Harote, Ragoim, para o ribeiro de Quisson. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram, e o Senhor derrotou Císera. Todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Císera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros dos exércitos até Harote Ragoim. Todo o exército de Císera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém, Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Císera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Císera disse: por favor, me dê um pouco de água, que estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais: fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ele penetrou na terra, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente. E foi assim que morreu. E eis que quando Baraque estava perseguindo Císera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Císera estava caído, morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Meu Deus, que mulher corajosa. Tá sem áudio, Éder. Para variar, né? Aqui eu acho bem interessante que são tempos diferentes, né? Então você imagina uma mulher juíza num tempo de patriarcas, né? Uhum. Então Deus levanta Débora e eu acho bem interessante que Baraque, ele a obedece. Primeiro já seria um absurdo, porque no 6 aqui, Débora mandou chamar Baraque. Uma mulher mandar me chamar, né? E o cara foi. Então, e você vê que ele é de outra tribo. E isso é bem interessante. E aí, e Débora, ela já atendia, no 5 tá falando que ela já atendia debaixo da palmeira, então ela já era alguém importante. Ela já era alguém com notoriedade naquele local. E é bem interessante
E aí Débora dá para Baraque, fala para ele tudo que vai acontecer. Fala que o Senhor vai entregar o exército de Jabim na mão dele, né? Que é o que está aqui no 7. Só que aí Baraque fala: se você for, irei. Mas se você não for comigo, eu não irei. Então Baraque já sabia que o Senhor era com Débora. Então não adianta eu ir para a guerra sem ela. Isso é muito interessante. E ela falou: eu vou, mas a honra da investida que você está empreitando não será sua, porque o Senhor entregará a Cícera nas mãos de uma mulher. Cara, e mesmo assim, Baraque, tô nem aí. Desde que você esteja comigo, vamos embora. O importante é vencer essa batalha e nos livrar desse povo. E foi uma juíza excepcional. Sim. Ousada, né, cara? E Uhum. ela comandou um exército sendo uma mulher, né? Então, é para a gente ver como Deus usa. Todo mundo tem, ele quer. E na Bíblia tem muitas referências disso, de Deus usando homens e mulheres para a obra e para o que ele quer. Então, esse preconceito, essa ideia de machismo que a gente tem hoje, de que a Bíblia é muito machista. Não, cara. Deus usa quem quer e quem está disposto naquele momento. E aí, dessa mulher aqui que fica estaca na cabeça do cara, além de corajosa, foi sagaz, né? Mas Juízes é muito sangrento. É. É forte. Mas é o preço, né? É o preço da desobediência, o preço de um pecado, né? E não tem o que fazer. Vamos para o 5? O 5, eu acho bem interessante, que é o canto de Débora, Cântico de Débora. Aqui a gente teve uma pregação que eu vi, cara, eu fiz até um vídeo sobre isso, eu achei bem interessante, que fala assim: todas as tribos foram chamadas. Então todos nós somos chamados. Quem vai obedecer? O id. Quem vai estar com o Senhor no momento da batalha? Todos nós somos chamados para fazer o que o Senhor manda. Mas muitos darão desculpas. Inventarão desculpas para não fazer o que o Senhor está pedindo. Vamos para o 5? Quem Então, pode? mas lá tudo que eles faziam era cantando, né? Mas ela ali já foi um louvor, né? E esse louvor foi possivelmente composto por ela e por Baraque, né? É um cântico e um lamento, né? É. Ela está mostrando aí. Aqui você vai ver o que aconteceu, né? Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram. Opa, bom dia, Márcia. Bom dia, tô aqui escondidinha. Porque os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente. Bendigam o Senhor. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Quando tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam o Senhor, vocês que cavalgam jumentas brancas, que se assentam em juízo e que andam pelo caminho, falem disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos,
Falem dos atos de justiça do Senhor, das justiças a favor de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Desperte, Débora, desperte, desperte, acorde, entoie um cântico. Levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de você, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos, de Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Isacar foram com Débora. Issacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos seus navios? Aser ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que arriscou a sua vida, bem como Naphtali, nas alturas do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Lá do céu as estrelas lutaram, desde os lugares dos seus cursos, lutaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrastou, Quizon, o antigo ribeiro. Avante, ó minha alma, firme. Então os cascos dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoem Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoem duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Que a mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Éber o queneu, que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Císera pediu água e ela lhe deu leite. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca, e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores. Golpeou Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Aos pés dela, ele se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: Não é verdade que acharam e estão repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, tecidos de várias cores para Císera, tecidos de várias cores de bordados, um ou dois tecidos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilhem como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Glória a Deus, que o período de paz é sempre bem maior que o da tribulação, né? Cara, então a gente vê aqui, né, o povo indo para a guerra. Né? Sim, Porque fala aí que o período de paz é sempre maior, é maior. Mas quando eles pecam, é sempre cada vez mais fundo. O período de paz é grande, mas quando eles voltam, quando eles caem, é cada vez mais fundo. Ah, é como se não houvesse arrependimento, né? É terrível, porque assim, não é aquela montanha russa assim que é tortuosa, que tem, não, é cada vez eles dão em paz, mas quando cai é terrível. é É terrível. porque Você vê sempre as quedas é maior do que as subidas, né? É. E é bem interessante aqui porque
é aquilo que eu estava falando, né? A gente vê reis ajudando e a gente vê reis deixando de ajudar, né? E a gente pega aqui, deixa eu mostrar de novo. Mapa. Deixa eu pegar meu Bíblia. Que ousadia dessa mulher, hein? A gente tem Débora aqui, ó, bem no meio. Não sei se vocês conseguem ver aí. Uhum. 4, que é Baraque. Então você imagina, a guerra estava bem no meio desses povos. Então, quando ela convoca todo mundo aqui. E você vê que uns ficam ali na beira do Jordão, não quer ir, uns se apresentam e vão para essa guerra. Porque se a gente vê ali que a guerra ela durou alguns tempos, porque pô, mataram 10.000 pessoas, né? Então durou algum tempo. Então, enquanto uns foram com ela guerrear, outros ficaram ali. Ela nem comenta sobre Simeão e Judá, porque você vê que está muito longe. Já não faz mais não fazem mais tão parte daquele eixo ali onde está a batalha. Mas quem está aqui no meio, você vê que é o centro da maioria das tribos, precisava estar ajudando. E aí muitos ficaram ali, não, ficaram discutindo se a gente vai ou não vai. Quantos hoje a gente ouve discutindo se aquilo que está se acontecendo, o que está acontecendo é de Deus ou não? Quantos hoje a gente ouve descansando na beira do cais, sabe? Então a gente vê qual é a escolha que a gente tem hoje. Existe um despertar, é necessário despertar, mas e aí? A gente vai estar na praia descansando, a gente vai estar discutindo se realmente Jesus vai voltar, a gente vai estar discutindo se vai ser antes ou depois da tribulação, a gente ainda vai estar discutindo se o poder do Espírito Santo ainda existe ou não em nossas vidas. Qual vai ser o sentido de tudo isso, sabe? Então, a gente precisa se levantar. A gente precisa ser como esses outros reis, quando Débora convocou, tô aqui, bora. Bora para a batalha, bora libertar esse povo, essas tribos. Ou então a gente vai ficar discutindo, vai ficar no barco, a gente vai ficar no nosso conforto e deixa que a guerra aconteça e a gente só se aproveita dela. Então, onde você vai estar neste momento, né? Ficaram desertas as aldeias em Israel, o 7, ó. Ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Nossa, coisa linda isso. Quando fala Maquir ali, é a meia tribo de Manassés, né? Que tinham, elas ficavam em 2 lugares, né? A meia tribo de Manassés tinha uma que ficava ali em Gileade, né? Que era antes do Jordão, e a outra meia tribo de Manassés ficava depois do Jordão. Tem um lugar que fala em Maquir, que é a meia tribo de Israel, de Manassés. Você colocou o mapa lá, aparece 2 Manassés. 14? Porque tem 2 Manassés, né? Tem 2 tribos. Na verdade é uma só, né? Mas tem uma tribo que ficou de um lado do Jordão e outra ficou do outro lado do Jordão. Você vê que a tribo de E Manassés aqui ele não faz a distinção, né? tem um grande território, né? Na verdade, foram 3 tribos quando eles estavam andando no deserto, eles já tomaram posse, eles preferiram ficar desse lado do Jordão, que a gente tem aqui Manassés, Gade e Ruben. Então, durante o período ali, quando Moisés, eles estavam do lado de cá, vindo, né? Não sei porquê, mas eles deram uma volta. E aí eles conquistaram isso aqui e aqui eles ficaram. E aí, quando Moisés morreu e eles atravessaram o Jordão para conquistar o resto, a gente tem lá em Josué levantando esse povo para ir para cá também, para vir para a batalha. Eles falam, beleza, a gente vai para a batalha e depois a gente volta para as nossas terras.
E isso acontece. Foram justamente eles que não quiseram atravessar o mar para batalhar junto com Débora. Quiseram ficar no conforto de Gileade. Nesse caso agora também. Rubem, Gileade, né? Gileade. Dá pra gente ler o próximo? O próximo é o 6. Eu acho que seria legal a gente ler amanhã. É bem grande e a história é bem boa. A gente vai falar sobre Gideão. Deixa eu ver aqui. Tinha alguma coisa em Gileade, né? Que o povo quis ficar por lá, né? Alguma coisa. O que tinha lá que eles não queriam sair? A terra era Terra é muito boa. boa. Terra boa. Você tá lembrando da música. Uhum. Passa-no em Gileade. Que é um Tinha, bálsamo verdade. em Gileade, Alguma há um coisa assim. pão em Gileade. Verdade. Uhum. Tá lembrando da musiquinha. No versículo 17. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. Eles não foram para a batalha. É, Então as nossas escolhas nos levam aos caminhos, né? junto aos navios. Você permaneceu no litoral. E os suas enseadas ficou o povo de Zebulon e purificou a vida. Sabe o que eu acho interessante aqui também? É que Débora encorajou ele, né? Para poder ele ir para a guerra, ou seja, incentivou a importância de ouvir a pessoa certa. E quando a gente fala aqui de Jael, você vê que ela fala dela lá no 5º, né? No 4º, né? Fala dela, e no 5º também Débora cita ela aqui no canto, né? Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu, né? Bendita seja entre as mulheres nas tendas. Mas você vê que ela as duas vezes cita o marido dela. Fala dela e fala ao marido. Por quê? Ele era inimigo de Israel, o marido dela. Porém, a esposa optou em ser quem? Ou se tornar o quê? Aliada. Então, não importa se, vamos supor assim, a pessoa está fazendo errado, eu faço a minha escolha. Porque quando ela escolheu, ela era a esposa. Ele era, que Neida fala, ele era inimigo de Israel. Diferente do seu marido, ela optou, né, em fazer diferente, se tornar aliada, quando ela foi e matou. E aí você vê que aqui no 5º cita ela novamente, quando fala, né, bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas, porque ela optou ser diferente da atitude do marido. Então, não, embora ele esteja fazendo algo, vamos dizer assim, errado, eu não vou fazer o mesmo. Então, é interessante, né? Sim. As escolhas, A né? atitude dela de matar o outro, né? Vamos dizer assim, matar o inimigo, fez com que ela fosse vista com bons olhos, vamos dizer assim, né? Considerou ela uma heroína. Então, assim, a importância de ouvir a pessoa correta, porque Baraque foi encorajado por Débora, e por conta desse encorajamento que ele tomou atitude, né? Ouvir a pessoa correta, e a minha atitude também ser a correta. Ela podia simplesmente proteger ele lá e guardar, vamos dizer assim. No entanto, ela fez além, né? Eu quero água, ele foi lá e deu leite, tanto que aqui na segunda ela é citada de novo. No próximo. Ela agradou, né? Exatamente. E se destacou por isso, né? E desse jeito ela ganhou a confiança dele ao ponto dele conseguir descansar, né? Aí onde que ela entrou, porque imagina, pô, querendo ou não, era um homem de guerra, né? Imagina se ela resolvesse fazer o que ela fez com ele desperto. Ela Que não mulher corajosa, né? E ela usou da paz que havia entre eles ali, né? Ela usou de estratégia. Ela foi estratégica. estratégia. É verdadeira sabedoria, né? Ela usou, né? Falou assim, eu vou Achei bonito o 12. aproximar da... Desperte, Débora, Vou desperte. amansar a presa. Vou amansar a presa primeiro. A hora que ele cochilar, o cachimbo cai. Uhum.
Fechou, gente? São 6 horas. O tempo voa. E aí amanhã a gente volta para ler sobre Gideão. Parece que o nosso tempo está menor. Mas hoje a gente já leu mais, a gente já leu 3. Não, 4. Não, 3, né? Até o 5. 6 é o próximo. Mas normal. É porque a gente eu comecei hoje, era 5h15, né? Até todo mundo entrar. Mas tá bom. Deus é bom. Vamos estar orando para a gente finalizar? Pode orar, Beth, por favor? Pai querido, muito obrigado por esse momento. Esse momento que estamos aprendendo mais de Ti, chegando mais a Ti. Obrigado, Pai. Guarda os nossos corações, nosso pensamento, para que possamos estar meditando durante todo esse dia sobre a Tua palavra, sobre a coragem desses homens e mulheres de Deus, sobre como devemos ter ousadia, confiança no Senhor. Ah, Pai, abençoa todos do grupo que estão aqui aprendendo a Tua palavra. Abençoa os que não puderam entrar, ser com eles e suas famílias. E dá-nos um dia cheio de graça. Esse é o nosso pedido. E que amanhã estejamos aqui firmes, sedentos, ansiosos não, sedentos por Tua palavra. Querendo mais de Ti, mais de Ti. Obrigada, Pai, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém.